Bom dia, galera! Hoje nós vamos aqui focando um tema que é muito específico da UERJ, que sempre cai em química, sempre. Vamos botar aí de 80% a 90% de chance que esse tema sempre cai. E aí a gente vai tirar algumas dúvidas aqui, a gente vai pegar algumas coisas, né, algumas definições para a gente analisar aqui. Então, a gente começa, o que no caso são essas funções orgânicas, Então a função orgânica é aquilo que vai caracterizar aquele composto. Então, no caso, eles vão ter propriedades químicas que vão ser semelhantes. Então, vocês podem ter uma coisa chamada grupamento funcional. O que é o grupamento funcional? É aquela coisa que vai caracterizar aquela função. Então, como no caso na química orgânica é a química do carbono, então, de novo, a gente vai ver muitos carbonos aqui. Logo, o que acontece? Quando a gente observa uma característica que é o grupamento funcional, vocês vão analisar pela própria questão. Então, a questão em si, ela não tem muita coisa. Então, ela tem o seguinte, ela tem que a gente vai analisar esses grupamentos e nesses grupamentos a gente vai olhar a função. É basicamente, você pega a questão, olha, verifica aquilo que vai te chamar a atenção, que é o macete. O macete é, olha aquilo que te chama a atenção. Pode ser o quê? Uma hidroxila, pode ser um oxigênio, pode ser outros grupamentos que a gente vai ver aqui na aula de hoje. Tá bom? Então, só para a gente reiterar aqui que as cadeias carbônicas são a base principal, no caso, para estender a química orgânica, como a gente acabou de falar. Por quê? Porque a química orgânica é a química do carbono. Então, a gente vai verificar o que a gente acabou de falar de grupos funcionais ou grupamentos funcionais, que são as sequências específicas, ou seja, aquilo que vai caracterizar aquela função. Certo? Então, vamos pegar aqui uma lista desses grupamentos funcionais. Então, desde lá dos hidrocarbonetos até as aminas. Então, a gente vai dar uma passada em hidrocarbonetos, a gente vai para as funções oxigenadas, as funções hidrogenadas também. Então, tudo isso aqui que vai chamar um pouco a atenção, é o que nós vamos verificar, a função orgânica, ou seja, é o grupo funcional que a gente vai analisar, o composto. Então, hidrocarboneto, gente, o nome já está dizendo. Hidrocarboneto. Hidro, elemento hidrogênio. Carboneto, carbono. Ou seja, é tudo aquilo que você vai verificar apenas átomos de carbono e hidrogênios ali. Então, exemplos bem corriqueiros. Petróleo, gasolina, borracha, no caso, pneu, vela. Então, esses são tipos de exemplos de hidrocarbonetos. Então, como a gente está falando que eles são caracterizados por ter átomos de carbono e hidrogênio. Então, eles vão ter uma coisa desse tipo aqui, carbono e hidrogênio, ou seja, quantidade de carbono e quantidade de hidrogênio. Então, esses X e esses Y, eles são as quantidades, respectivamente, de carbono e hidrogênio. Tá? E aí, a gente tem uma classificação para esses hidrocarbonetos. Primeiro, a gente verifica que hidrocarboneto, eles são separados em compostos alifáticos e aromáticos. Aromático, lembre-se do benzeno, anel aromático, tá? Então, o que é uma coisa aromática? Ela tem que ser uma coisa fechada, tá? Então, ciclo, basicamente 6 carbonos, que é o principal, que alternam as ligações simples e duplas ali. Então, isso que é um composto aromático. E o alifático é um hidrocarboneto não aromático. E isso que vai importar mais pra gente. Porque esses alifáticos, eles são classificados em cadeia aberta, cadeia fechada. Nos de cadeia aberta, nós temos os alcanos, os alcenos e os alcadienos, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Faltou aqui também. E na cadeia fechada, nós temos os cicloalcanos, que nós chamamos de ciclanos, não é fulano, é ciclano, e os cicloalcenos, que nós chamamos de ciclenos. Então, vamos aqui. Então, os alcanos, qual é a diferença? Os alcanos, eles vão apresentar apenas as ligações simples entre átomos de carbono. Uma aqui.
você aqui. Olha o exemplo aqui, ó. Você vê apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Então, essa é a caracterização dele. Os alcenos, eles vão apresentar apenas uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Você pode ter uma cadeia extensa, mas tem que ter apenas uma ligação dupla entre esses átomos de carbono. Agora, os alcinos, nós vamos verificar ligação tripla entre carbonos. Então, um deles vai fazer uma ligação tripla, no caso, na cadeia carbônica. E os alcadienos, eles vão fazer duas ligações duplas entre átomos de carbono. Então, olha só aqui, ó. Aqui, ó, um alceno, olha a ligação dupla aqui. Um alcino, ó, olha a ligação tripla aqui. Alcadiano, duas duplas. Quer o macete? Ano, né? Ano, eno, ino, dieno. Pegou? Então, nós temos aqui, ó, alcano, ligações simples, alceno, ligação dupla, alcino, ligação tripla, alcadieno, por isso que é dieno, que tem duas ligações duplas. Agora, os de cadeia fechada, nós temos os cicloalcanos e os cicloalcenos. Vamos pegar lá os alcanos de novo? Alcanos são ligações simples, né? Qual é a diferença? Porque os cicloalcanos é de cadeia fechada. Então, eles são de cadeia fechada. Então, a diferença aqui, ó. Olha aqui, ó. Nós temos, ó, só ligações simples entre carbonos, mas de uma conformação fechada. Agora, olha o cicloalceno como é que é. Eles apresentam, né, uma ligação dupla entre esses átomos de carbono. Beleza? Então, se tiver alguma dúvida, a gente tira aí ao vivo mesmo, tá? Vamos lá. Caracterizando a função hidrocarboneto, que é um tipo de função orgânica, então nós vamos caminhar, né? Nós vamos analisar o que nós chamamos de funções orgânicas oxigenadas. Ou seja, além de carbono e hidrogênio, nós temos que ter também oxigênio nesse meio aqui. Então, exemplificar, né, no caso, a gente vê isso aqui, está em falta, né? No caso da pandemia. Então, nós temos aqui álcool 70, né? Éter, acetona, formol, perfumes em si. Então, isso são produtos orgânicos que caracterizam funções orgânicas oxigenadas. Então, vamos aqui. Primeira função é a função mais comum, função álcool. Então, a função álcool, ela vai se caracterizar por apresentar um grupamento hidroxila, OH. Lá nas bases mesmo, mas só que aqui a hidroxila ela vai ligar a uma cadeia orgânica. Então, muda, né, a conformação, muda a função aqui. Então, para que ela realmente se caracterize como álcool, a hidroxila ela tem que estar ligada a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? Um carbono que só faz ligações simples. Tá? Então, isso não impede também que eu possa ter compostos que sejam ramificados ou compostos cíclicos, ou seja, compostos fechados. Então, em geral, a caracterização do álcool, eles são solúveis em água, tá? Então, por isso que você vê álcool hidratado, né? Álcool 70, então tem água no meio, né? Então, eles verificam, né, uma solubilidade bastante interessante. Por quê? Por causa dessa hidroxilazinha aqui, tá? Olha só como é que é. Então, a gente verifica, ó, olha as hidroxilas, ó. Então, isso vai caracterizar, né? Isso caracteriza, no caso, o álcool. Então, o álcool ele é caracterizado por ter hidroxilas ligados a um carbono saturado. Então, isso aqui caracteriza álcool. Beleza? Agora, nós temos também outra função que também tem hidroxila. Mas só que, dependendo de como ela está se ligando, ela muda a função. Vamos aqui. A outra função é que nós chamamos de fenol. Então, o fenol é aquele que vai apresentar a hidroxila ligado diretamente ao núcleo aromático, ou seja, ao anel aromático, diretamente, tá?
Então, alguns exemplos a gente pode estar tratando, como no caso a creolina, o THC, a hidroquinona. Então, a creolina, o ortocresol, ele é utilizado, né, a creolina, né, como produto de limpeza, aquele bem forte mesmo, que tem um cheiro bem tenso, que é até irritante. O THC é o tetrahidrocannabinol, que é o mais conhecido, né, como a questão da cannabis, tá? Então é a questão lá da cannabisinha ali. E a hidroquinona é aquele utilizado para peeling, né, tratamento de pele, né? Então, olha aqui os exemplos. Então, diferentemente lá do álcool, você tem, ó, grupamentos hidroxilas, ó, grupamento hidroxila. Então, verifica que o grupamento hidroxila, ele não está ligado ao carbono saturado apenas. Então, ele está ligado diretamente ao núcleo aromático. Então, todos eles aqui, eles estão ligados diretamente a um anel aromático. Tá? Então, se você verifica que a hidroxila está ligada diretamente ao anel aromático, quer dizer que eu tenho a função fenol. Tá bom? Agora, uma outra função é que caracteriza a função éter. Então, a função éter, ela vai apresentar o elemento oxigênio no interior da cadeia. Então, muitos deles, né, no caso, nós temos os epóxidos, que são as colas, né, as epóxis, ou conhecido também aquela cola bem intensa, que é uma epóxi, né? Então, a gente verifica que o oxigênio, ele é um heteroátomo. Então, o que é um heteroátomo? Um átomo que é diferente do carbono no interior da cadeia. Então o éter, no caso, ele também é bastante inflamável. Tá? Então, ele é bastante inflamável. Então, pela questão do que está ligando aí, no caso, as cadeias aqui. Então, você verifica, ó, oxigênio, oxigênio, oxigênio aqui. Então, você verifica que o oxigênio, nesse caso, ele está sendo utilizado ali como um heteroátomo. Então, lembre-se o seguinte, que para ser um heteroátomo, ele tem que estar entre dois átomos de carbono, ou seja, ele tem que estar separando ali dois carbonos, tem que estar no meio dos dois carbonos ali. Então, ó, olha aqui, ó, oxigêniozinho, oxigênio ó, entre dois carbonos, oxigênio entre dois carbonos aqui. Então, isso caracteriza a função éter. Então, éter tem que ter oxigênio como um heteroátomo. Ok? Então, tudo isso que a gente está verificando são grupamentos funcionais. Então, lembre-se que eu vou frisar isso bastante, vai ser só como mantra. Quando você tiver uma questão, olha aquilo que te chama a atenção. Seleciona aquilo ali, que aí você vai trabalhando melhor com isso aqui. Tá? Outra função, bacana, é a função chamada função aldeído. Então, que nome doido é esse? É aldeído. Então, o aldeído, ele apresenta o que nós chamamos de grupamento carbonila. Depois a gente vai ver o que é essa carbonila, né? Então, ele apresenta esse grupamento carbonila sempre na ponta da cadeia, sempre na extremidade da cadeia. Seja ela lá na ponta direita, na ponta esquerda, ou embaixo e tal. Ele não pode estar no interior. Ele tem que estar sempre nas pontas, ou nas ramificações também, porque ramificação também é ponta. Então, nós temos essas extremidadezinhas aqui. Alguns exemplos importantes de aldeído para a gente caracterizar, nós temos um metanal. Metanal, ele é popularmente conhecido, ele pode ser dissolvido, ele é conhecido também como formol, tá? Formaldeído, né? Então, ele é caracterizado dessa forma. Então, ele é dissolvido em água também. Etanol, ele é utilizado em medicamentos e pesticidas e também na fabricação de espelhos, né? Vanilina é um aldeído aromático, então ele é responsável por aquele odor de baunilha. Então, aqueles cheiros e tal, aqueles odores também vêm da função aldeído também, tá? Então, vamos olhar aqui. O que é essa carbonila? Ó.
Então, o que é essa carbonila? É um C ligado duplamente ao oxigênio. Então, essa carbonila, ela está na ponta da cadeia, sempre na extremidade. Então, isso caracteriza a função aldeído. Então, quando a gente verifica lá a carbonila na ponta da cadeia, na extremidade da cadeia, caracteriza a função aldeído. Então, você viu ali o metanal, etanal, né? Então, tudo que termina em al, né? Compostos que terminam em al, é aldeído. Outra coisa também, compostos terminam em ol, álcool, aldeído, tá? Então, então ele apresenta o grupamento carbonila na ponta da cadeia, bem na extremidade da cadeia, tá bom? Então aqui tem o metanal, que é o formaldeído, o etanal, que é utilizado lá na fabricação de químicos também, e a vanilina, que é esse aqui que tem o odor de baunilha. Então você verifica que na vanilina, a gente não tem apenas um grupamento funcional, então a gente tem outros aqui, ó. Esse aqui a gente já viu, né, que é o fenol, né? Então a gente tem aqui OH ligado diretamente ao anel aromático. E nós temos aqui o oxigênio funcionando como heteroátomo. Então tem a função éter ali também. Então você pode verificar que no composto você pode ter mais de um grupamento funcional, caracterizando mais de uma função. Tá bom? E aí nós temos uma outra função que é caracterizada também pela carbonila. Mas só que a carbonila, nesse caso aqui, que nós chamamos de cetona, então cetona é uma função, tá? Só para a gente não confundir. A acetona é um composto. É um composto com nome usual. Tá? Depois a gente vai ver qual é o nome oficial da acetona. Então, no caso, cetona, ele apresenta o grupamento carbonila como um carbono secundário. Relembrando que tem um carbono secundário é aquele que se liga a dois átomos de carbono. Então, aquele carbono que se liga a outros dois carbonos. Tá bom? Então, a carbonila ela vai ser tipo um carbono secundário. Então, ele está presente também em óleos essenciais, né? Ele pode ser extraído de flores e frutos. E outra coisa, quando a gente fala de essência de perfume, eles são utilizados, eles são sintetizados, né, a partir de pétalas de flores, né, alguns frutos também, dão aquele óleo essencial, aquilo que vai dar, por isso que é chamado de essência. Tá bom? Então, a acetona, no caso o nome comercial, né, ele é chamado de propanona. Por que propanona? Vamos aqui. Por que propanona? Prop, 3 carbonos. Tá? Então lembre-se que met, et, prop, but. Tá bom? Então, como tem 3 átomos de carbono, o prefixo é prop. Como tem esse grupamento funcional aqui, ó, então observe o seguinte, que olha essa carbonilazinha aqui, ó. Ela não está na ponta da cadeia, ela está mais para o interior. Ou seja, ela está aqui como um carbono secundário. Tá? Então esse carbono está se ligando a esse carbono aqui da ponta e esse carbono da outra ponta aqui também. Então, esse compostozinho é chamado de propanona. Então, conhecido mais como acetona. Então, ó, a gente verifica que o grupamento carbonila ele está como um carbono secundário. E, se ele é um carbono secundário e você tem essa carbonila, caracteriza a função cetona. Então, uma coisinha aqui para a gente dar um exemplo, né, da acetona. Então, essa aqui, no caso, a acetona tem várias moléculas dessa daqui dentro. Né? E hoje não é vendida assim, como solução de acetona. Né? Então, por isso que vocês não acham aquela acetona realmente. Né? E tal. Uma outra função chamada de ácido carboxílico. Presta atenção que pode se confundir lá com o aldeído. Só que a diferença do ácido carboxílico para o aldeído é que a gente vai ter um oxigênio a mais. Então, nesse caso, nós não vamos ter o grupamento carbonila, nós vamos ter o grupamento carboxila. Então, o que acontece? Esse grupamento carboxila ele vai estar na extremidade da cadeia, na ponta da cadeia, assim como o aldeído. Tá? Então, ele vai apresentar uma C dupla O
O embaixo ali. Alguns exemplos. Ácido acético, que é o vinagre, tá? O ácido butírico, que é aquele cheiro de manteiga rançosa, quando você deixa aquela manteiga lá por muito tempo fora da geladeira, quando você abre aquela tampa ali, um ranço, né? Por isso que a gente fala de ranço, manteiga rançosa, né? E o ácido metanóico, que é conhecido como o ácido fórmico, que ele é oriundo da picada da formiga. Então, e também está como produtos de limpeza também, tá? Então, presta atenção no seguinte. Lá no aldeído, você tinha apenas uma dupla óleo, e aqui completava com hidrogênio. Só que aqui, o que acontece? Eu tenho uma dupla O e um O aqui. Então, olha aqui o que caracteriza. Olha o que caracteriza aqui. Então, isso aqui é o que nós chamamos de grupamento carboxila. Tá? Então, o grupamento carboxila ela vai estar na ponta da cadeia, na extremidade da cadeia. E no caso, a gente chama de ácido metanóico, né? Tem um carbono aqui. O ácido etanóico tem 2 carbonos aqui. Ácido butanóico, que tem 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos aqui o metanóico, que é extraído no caso da picada da formiga, né? Quando pica a formiga, fica aquele calombo ali. Então, quanto mais você coça, mais ácido metanóico você está estimulando ali o ácido metanóico, né? E quando a gente verifica do ácido acético, que no caso é o ácido etanóico, o ácido do vinagre. Tá bom? E nós temos aqui uma outra função, que é a função chamada função éster. Não é ester, é função éster. Então a função éster é aquela que vai, só a gente voltar aqui, no ácido você ainda tem esse hidrogêniozinho aqui, tá? Lembre-se que lá na química inorgânica, esse hidrogêniozinho aqui caracteriza um ácido. Então, o que é ácido? Então é aquele que vai ter sabor azedo. Então, caracterizado por um hidrogênio ionizado. E o hidrogênio ionizado está aqui, Aqui, Então, esse hidrogênio ionizado é que vai caracterizar também a questão da acidez aqui. Tá bom? Agora, o éster vai substituir aquele hidrogênio que a gente acabou de falar por um outro radical orgânico, um radical alquilo. Então, esse hidrogênio vai ser substituído por outro radical, tá? E aí é utilizado mais, no caso, lembra dos óleos essenciais que a gente acabou de falar, das essências? Então, basta a gente dar uma olhada aqui e a gente vai ver algumas fragrâncias, né, e tal. Então, essas fragrâncias é o que vai dar aquele cheiro, aquele odor característico. Então, aquilo que muda o perfume é a essência, tá? Então, quando você verifica aqueles perfumes mais baratos e tal, aquilo que muda é a essência, tá bom? Aí o que acontece? O éster ele é muito utilizado em solventes, em medicamentos também e em flavorizantes. Então, quando você come um biscoito recheado, então quando você come aquela jujuba, então aquilo você vai verificar alguns flavorizantes, aqueles aromas também. Tá? Então, o éster também caracteriza isso. E uma grande aplicação em biologia, que é o quê? Os lipídios. Então, os lipídios são o quê? Uma reação, né, no caso, nos óleos, né, nas gorduras, e no caso das ceras. E aí, o que acontece? Presta atenção aqui. É uma reação do glicerol, lembre-se do nome ol. Ol vem de álcool, tá? Então, ele é triálcool aqui, Tem 3 hidroxilas aqui ligadas a carbono saturado. Ácido graxo, lembra? Dupla O, OH. Então, ácido carboxílico. Então, um álcool com um ácido carboxílico vai provocar a formação de lipídios. Então, vai verificar a substituição, vai verificar vários grupamentozinhos aqui. Então, olha o que está caracterizando. Olha o que está caracterizando. Então, o lipídio também é conhecido como um éster. Tá? Então, ele é um triéster ali. Então, tem os 3 grupamentozinhos aqui adequados ali. Tá? E essa carboxila, né? Ela tá, você verifica, ela não está tão na ponta da cadeia, ela está mais no meio. Então, biscoitos recheados, né, enfim, aromas de manteiga. Então, isso que nós chamamos de flavorizantes. Então, esses flavorizantes, o éster também, ele está bem aplicado nisso daqui. Tá bom? E a última
última função oxigenada, tá? É a função anidrido. Vamos pegar essa palavrinha anidrido. Anidrido vem da palavra grega, que é chamada anidro. Anidro quer dizer sem água, ou seja, desidratado. Então, esses anidridos, eles vão passar por uma reação de desidratação, tá? E aí, o que acontece? Ele vai perder um átomo de água. Então, olha só. Então, reagem dois ácidos carboxílicos diferentes ali. Então, olha o que acontece. Pega um hidrogênio aqui e uma hidroxilazinha aqui. Então, HOH forma H2O. E o que acontece aqui? Acontece que isso aqui vai sair, certo? Agora, ó, olha o que vai acontecer. Esse oxigênio vai ficar com uma ligação sobrando. E aqui também vai ficar com uma ligação sobrando. Ou seja, unir o útil ao agradável, gente. Vai conectar aqui. Então, isso é o que nós chamamos de anidrido. Então, lembre que anidrido é o quê? Uma coisa que é desidratada. Aquilo que tira a água daquele composto. Beleza? Então, terminadas as funções orgânicas oxigenadas, vamos partir para as funções orgânicas nitrogenadas. Aí você olha, Walter White, né? Uma mulher cheirando peixe ali, né? Café, né? Tudo isso tem compostos orgânicos nitrogenados. Odor de peixe, aquele odor característico do peixe, quando você passa na peixaria ali, você sente aquele cheiro de peixe maravilhoso, né? Oh, maravilha. É uma função aqui nitrogenada. Walter White, por que a gente fala Walter White? Breaking Bad, metanfetamina, moleque. Agora, ó, café, cafeína, né? Tem um compostozinho ali também. Então, nós temos várias funções nitrogenadas, mas a gente vai focar bastante em duas, porque essas corriqueiramente caem bastante, tá? Então, a gente vai focar realmente no que cai. Uma função chamada função amina. Então, a função amina, ela é uma função nitrogenada. Ela deriva da amônia. Então, a amônia é esse composto NH3 aqui. Então, esse NH3 aqui, ele vai ser substituído, ou seja, os hidrogênios ali vão ser substituídos por radicais orgânicos, tá? Então, nós temos uma grande aplicação nos aminoácidos. Lá na biologia mesmo, nos aminoácidos, a gente vai caracterizar bem qual aminoácido de fato, tá? Para vocês não terem mais dúvidas, é isso? Por exemplo, decomposição de animais, né, e tal, libera compostos desse tipo. Obviamente, quando a gente está falando de decomposição, está falando de fungos. Então, fungos vão liberar função amina, tá bom? Então, é tipo como funciona como uma base, tá? É como se fosse uma base. Por quê? A amônia, lembre-se da amônia, que a amônia é chamada de base de Lewis, tá? Depois, ou eu, ou titia Gleice, ou titia Joyce vai falar com vocês aí, tá bom? Então, olha só. A amônia, tá aqui, ó, NH3. E aí ela pode ser substituída. Cada hidrogênio aqui, eu posso ter apenas um hidrogênio substituído, ou seja, para ser uma amina primária. Eu posso ter dois hidrogênios substituídos, que é uma amina secundária, ou eu posso ter os três hidrogênios sendo substituídos, que caracteriza a amina terciária. Então ela pode ser monossubstituída, dissubstituída, trissubstituída. Primária, secundária, terciária. Bom? Então, lembra do odor de peixe que eu acabei de falar com vocês? É a chamada trimetilamina. Então, ó. Opa. Ali, ó, o odorzinho de peixe ali. Então, caracteriza o grupamento nitrogênio ali. Aqui, olha para mim. Tem nitrogênio, certo? Depois de haver outra função que a gente vai fazer a diferença entre uma e outra. Aguarde aí. Olha para cá, ó. Trimetilamina. Então, por que trimetilamina? Porque tem três radicais iguais, né? Três radicais de metil iguais, e ela caracteriza uma amina. Beleza? Agora, como eu falei da outra aplicação, que são os aminoácidos. Por que aminoácidos? Porque você tem um grupo amino, que é o NH aqui, ó, NH2 aqui, tem um radicalzinho aqui, e tem um grupo carboxila, grupo ácido. Então, por isso que ele é chamado de aminoácido, tá? Então, ó, isso caracteriza
Grupo amino, grupo ácido. Beleza? Titio Cristiano de Renato vai falar com vocês melhor sobre isso, que ele já aprofunda mais na bioquímica do negócio aqui. Tá bom? E nós temos a amida. Amina, que acabou de falar, amida. O que acontece? A amida, ela também é derivada da amônia. Mas ela vai verificar o quê? Um hidrogênio ele é substituído por um grupo acil. O que é esse grupo acil? Ó, essa dupla O aqui. Ó. Então, olha para cá. Tá vendo algum oxigênio aqui? Não, né? Então, isso é amina. Então, não tem oxigênio, é função amina. Agora, tem oxigênio ali, duplo oxigênio ali? Função amida. Uma dessas funções é conhecida como ureia, que é utilizado também como aqueles fertilizantes, que é a base de ureia. Então, vamos pegar a síntese de Wöhler, né? Que ele pega o cianato de amônio, ele sintetiza aquilo ali e vira a ureia, que também está composto a urina. Então, isso aqui é um exemplo de fertilizante. Então, esses fertilizantes são a base de urina, ureia no caso, tá? Não urina, desculpa, a ureia. Tá? Então, essas são as duas funções nitrogenadas que a gente focou bastante aqui. O que eu quero que vocês se atentem nos exercícios. Olhe aquilo que te chama a atenção. Não adianta você se desesperar. Pela prova, respira, relaxa, neném. Olha aquilo que te chama a atenção. Circula aquilo que te chama a atenção. E aí você vai ver qual é a pergunta. Tá bom? Então a gente vai pegar algumas questões bem similares aqui para que a gente analise as questões. Então, tiradas diretamente do vestibular da UERJ, sem pestanejar. Por que eu falo? Porque cai, gente. É o que cai. Então você não precisa, nossa, quer uma sugestão? Pega as provas antigas, faz. Senta ali e faz, amigo. É estudo, é prática. Então vamos aqui, galera. Uma questão, se eu não me engano, essa prova é de 2018. Em determinadas condições, a toxina presente na carambola, chamada caramboxina, ela é convertida em uma molécula X sem atividade biológica, conforme representado abaixo. Então você tem a caramboxina aqui, decompõe, né? Gera uma molécula X e verifica a água ali. Aí ele fala o seguinte: nesse caso, dois grupamentos químicos presentes na caramboxina reagem formando um novo grupamento. A função orgânica desse novo grupamento químico é denominada alternativa A, éster, B, fenol, C, amida ou D, cetona. Aí vamos ao que ele quer. Então peguei a própria reação. Então vamos olhar o seguinte. Olha para cá e olha para cá. Você verifica, isso daqui está presente. Isso daqui está presente. Isso daqui também está presente. Aí o que ele falou? Que dois grupamentos se combinam, certo? Que grupamentos são esses? O grupamento amino aqui e o grupamento do ácido aqui. Certo? O que acontece? Um hidrogênio daqui sai e aqui sai essa hidroxilazinha aqui. Então eles vão fechar aqui, ó. Então, olha o que acontece. Nós temos aqui, ó, um NH aqui. Um NH, mas só que ele está ligado ao quê? Ao radical acil. Então, ó, novo grupamento. Então, esse é o novo grupamento aqui. Então, é esse que a gente vai caracterizar. Aí, o que acontece? Você vai ficar entre a cetona e a amida. Qual é a diferença? Para ser uma cetona, lembre-se que a carbonila ela tem que ser um carbono secundário. Olha para cá. Eu tenho carbono aqui, mas eu não tenho aqui. Então, isso já não caracteriza a cetona. E vai caracterizar a amida, por quê? Porque você tem um nitrogênio aqui. Lembra daquele macete que eu acabei de falar com vocês? Tem nitrogênio aqui e oxigênio aqui duplamente. Ó. Então, isso vai caracterizar a função amida. Então, por isso que a resposta correta é a letra C de casa. Tá? Então, caracteriza a função amida. Se tiver alguma dúvida, comente aí que a gente vai tirando as dúvidas. Tá bom?
Vamos para a próxima questão. Se eu não me engano, é de 2019 também. Se não me engano. A hemoglobina glicada é um parâmetro de análise sanguínea que expressa a quantidade de glicose ligada às moléculas de hemoglobina. Essa ligação ocorre por meio da reação representada a seguir. Então, nós temos aqui a glicose, hemoglobina e hemoglobina glicada. Então, está aqui. E a água aqui formada. O grupamento funcional da molécula de glicose que reage com a hemoglobina corresponde à função orgânica denominada. Então, o que ele quer da questão, gente? Ele quer qual função da glicose que vai reagir com a hemoglobina para gerar a hemoglobina glicada. Letra A, amina. B, álcool. C, cetona. Ou D, aldeído. De novo, peguei a reação dela aqui. Então, preste atenção. O que vai reagir? Então, preste atenção no seguinte. Preste atenção na glicose e preste atenção na hemoglobina glicada. Você tem ó, CH2OH, está aqui, repetido. OH está aqui. Outro OH está aqui. Outro OH está aqui. Opa! O que está reagindo? Olha aqui. Ó. Então, o que reage aqui para formar a hemoglobina glicada, o que acontece? Isso daqui é o grupamento carbonila, tá? Grupamento carbonila. Então, grupamento carbonila localizado na extremidade da cadeia, na ponta da cadeia. Então, a gente já falou isso, né? Então, o que é essa função? Aldeído. Então, é isso que ele queria na questão. Era apenas para você olhar aquilo ali que vai reagir com a hemoglobina. Então, por isso que a resposta é a letra D de dado. Ok? Então, nesses dois exemplos que a gente verificou, nessas duas questões da UERJ, então a gente verificou que era apenas a gente olhar qual era a função orgânica. Só isso. Nada mais. Tá bom? Vamos aqui para uma outra questão da UERJ. Então você verifica que eu estou focando realmente a UERJ, porque é o foco de vocês mesmo. Tá? O acúmulo do ácido 3-metilbutanóico no organismo humano pode gerar transtornos à saúde. A fórmula estrutural desse ácido é representada por... Aí você tem aqui, ó, composto letra A, B, C, D. Uma coisa aqui, você pode eliminar algumas. Se ele fala que é um ácido carboxílico. Então, ó, grupamento de ácido. Esse da letra A e esse da letra D. Ou seja, eu já elimino a B e a C. Já elimino. Porque ele quer o quê? O ácido. Então, para caracterizar o ácido, tem que ter carboxila na extremidade da cadeia. Então, tem aqui e tem aqui. E esses dois aqui, você tem uma hidroxila, é um álcool, e aqui a gente tem um aldeído. Ó. Cuidado, hein? Aqui, lembra da diferença que eu falei com vocês? Dupla O, teria que ter um O aqui para ser um ácido, certo? Mas tem um H só. Então, você tem um aldeído. Tá bom? Então, vamos pegar o nome dele. Ácido 3-metilbutanóico. Como eu falei, ácido, né? Ácido carboxílico. Então, o que é esse 3 aqui, né? Esse 3, ele está antes do nome dele, certo? Então, é a posição do radical. Mas, radical é. Porque o próximo nome é o quê? Metil. Tudo que termina em il ou ila caracteriza um radical orgânico. Então, esse metil aqui é um radical com um átomo de carbono. Aí vamos para a cadeia principal, but. But, 4. Olha lá, cadeia principal com 4 átomos de carbono. Então é um ácido carboxílico que tem um radical com um átomo de carbono na posição 3, né? E na cadeia principal com 4 átomos de carbono. Então olha aqui. Quem é? Olha para cá, ó. Então tem. Por que é 4? 1, 2, 3, 4. Então, ó, ele está na posição 3. Então, resposta correta
é a letra A, tá bom? Na verdade, isso daqui tinha que estar aqui, porque é o 3-metilbutanóico. Então, só a gente vai voltar aqui, ó, pra gente... Então, letra A não, gente. Desculpa, é letra D. Letra D de dado, tá bom? Porque é o ácido 3-metilbutanóico. É esse daqui da letra D, tá bom? Então, desculpa aí pelo... Porque é a posição do radical, tá? Então, radical com átomo de carbono e tal, ó. Então, na verdade, isso aqui tinha que estar aqui. Então, resposta é a letra D de dado, tá? Vamos lá. Questão número 30, no caso, questão da UERJ de 2019. O íon oxalacetato participa não só do ciclo de Krebs, como também da produção do íon aspartato, segundo a equação abaixo. Então você tem o glutamato, o oxalacetato, o aspartato e o alfa-cetoglutarato. Tá? Então tá os nomes deles aqui. Com base nessa reação, pode-se afirmar que o aspartato é o ânion correspondente ao ácido dicarboxílico denominado. Então, por que ele falou que é ácido dicarboxílico? Porque tem uma carboxila aqui e outra aqui. Tá? Então é denominado alternativa A, 2-aminobutanodioico, B, 3-aminobutanodioico, C, 2-aminopentanodioico ou D, 3-aminopentanodioico. Então vamos pegar aqui, ó. O aspartato, olha a cadeia principal dele. Tem 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos. Então, volta aqui. Então, se ele tem 4 carbonos, já elimina C e A D. Porque C e A D que é o quê? Pentanodioico. Já pentanodioico tem 5 carbonos. Então, ó, vamos lá de novo. E aí, o que acontece? Então, a gente vai verificar entre a letra A e a letra B. Então, você tem o grupamento ácido, certo? Outra aqui, o grupamento ácido. Então, por isso que é o dióico. Então, ácido dicarboxílico, porque tem dois grupamentos carboxila. E esse NH2 aqui, que é o grupamento amino. Grupamento amino, né? E preste atenção onde esse grupamento está. Aí você se pergunta, ele vai ser 2 ou 3, Fernando? Preste atenção nas extremidades. Esse amino, ele está mais próximo da extremidade da esquerda ou da direita? Olha para cá, olha a distância aqui. Então aqui está mais próximo da direita. Então a gente começa numerado aqui. Então vai ficar o quê? 1, 2, 3, 4. Então, ó, o grupamento amino está no segundo carbono. Então cadeia principal com 4 carbonos, né, but. E, como ele está no 2, é o ácido aminobutanodioico. Então, está aqui. Então, por isso que a resposta é a alternativa A. Alternativa de letra A. Beleza? Então, vamos para outra prova. Prova da UERJ de 2016. Os combustíveis fósseis que têm papel de destaque na matriz energética brasileira são formados, dentre outros componentes, por hidrocarbonetos. Tá? Lembra lá do hidrocarboneto, que é carbono e hidrogênio. A combustão completa dos hidrocarbonetos acarreta a formação de um óxido ácido, que vem sendo considerado o principal responsável pelo efeito estufa. A fórmula química desse óxido corresponde a letra A, CO2, letra B, SO3, letra C, H2O ou letra D, Na2O. Vamos aqui. Combustão de hidrocarboneto. Combustão quer dizer queima. Então, queima a gente tem que ter o quê? Combustível e comburente. Então, ó, quem vai ser o combustível? O nosso hidrocarboneto. Quem é o comburente? Gás oxigênio. Então, por isso, quando você risca ali o fósforo, ali, você vê o fogo ali por cima. Por quê? Eu tenho o quê? Oxigênio. Quando a gente assopra, está liberando o quê? Gás carbônico. Então, diminui o oxigênio e aí você apaga a vela. Tá bom?
E aí, sempre na queima de hidrocarboneto, sempre na combustão de hidrocarboneto, isso sempre vai liberar gás carbônico e água, tá? Isso serve para qualquer composto orgânico, tá? Então, queima de compostos orgânicos, não apenas hidrocarbonetos, libera gás carbônico e água. Então, ó. Então, ele queria saber o quê? Qual era o gás que é o óxido ácido, que é considerado os efeitos de estufa. Estou entre gás carbônico e água. Amigo, água precipita, né? Chuva. O que vai reagir ali? Esse óxidozinho ácido aqui. Esse CO2 aqui. Então, ele que vai ser o nosso óxido ácido. Então, com base nisso, a resposta correta é a resposta de letra A. Tá bom? E, pra gente aqui, tá o grande finale aqui, né? A gente tem, na questão, né, também, questão de 2017. A vanilina é a substância responsável pelo aroma, né, pelo aroma de baunilha, presente na composição de determinados vinhos. Tá? Esse aroma se reduz. Lembra o seguinte, redução é o quê? Ganho de elétrons. Então, quando a espécie se reduz, ganha elétrons. Quando a espécie se oxida, perde elétrons. Então, se reduz, ele é negativo. Se oxida, ele é positivo. Tá bom? Esse aroma se reduz. Porém, à medida que a vanilina reage com o ácido etanóico, de acordo com a equação química abaixo. Então, você tem o ácido etanóico, a vanilina, que é aquele aroma da baunilha, que aí provoca a formação desse compostozinho aqui. Então, a substância orgânica produzida nessa reação altera o aroma do vinho, pois apresenta um novo grupamento pertencente à função química denominada letra A, éster, letra B, álcool, C, cetona ou D, aldeído. Então vamos aqui. Peguei a própria reação, tá? Então ele quer o quê? Vou recapitular de novo. Ele quer a substância orgânica presente, no caso, substância orgânica produzida nessa reação, ela altera o aroma do vinho, pois apresenta um novo grupamento. Então ele quer saber qual é o novo grupamento que apresentou ele agora. Então vamos aqui. Então ó, você tem um grupamento ácido aqui, né? Mas aí ele está reagindo com a vanilina. Então ele vai reagir por onde? Reagir aqui, ó. Por quê? Porque olha o que está formando aqui agora. Então, forma um novo grupamento. Esse é o novo grupamento. Grupamento carboxila. Mas só que você verifica o seguinte, você não tem o hidrogênio aqui, você tem um radical orgânico. Então isso caracteriza a função éster. Então, caracterizando a função éster, então a resposta correta, resposta de letra A. Então, gente, vocês viram que nada mais é você olhar, observar e lembrar das funções, tá? Então, para você caracterizar a função, você tem que olhar o grupamento funcional. Lembre do macete, galera. Você vai observar aquilo que te chama a atenção. Circula. Faz o que eu fiz aqui, ó. Vai circulando. Circula. Verifica o que é esse grupamento. Se é uma carboxila, se é uma carbonila, se é um oxigênio, se é uma hidroxila, se é uma função lá amina, se é uma função amida, ou se tem apenas carbono e hidrogênio. Então, lembra o seguinte, tem carbono e hidrogênio apenas? É hidrocarboneto. Hidroxila ligada ao carbono saturado, aquele que faz ligações simples, é um álcool. Hidroxila ligado diretamente ao anel aromático, fenol, fenolzinho ali. Oxigênio como heteroátomo, éter. Carbonila na ponta da cadeia, lembra que é carbonila? C-O apenas. C-O na extremidade da cadeia é um aldeído. Carbonila com um carbono secundário
é uma cetona. Carboxila, diferente da carbonila, é um C dupla O com um Ozinho ali. Então, carboxila, se ela está na ponta da cadeia, ela é o quê? Um ácido carboxílico. Se substitui aquele hidrogêniozinho por outro radical, vira um éster. E a desidratação de dois ácidos é um anidrido. Lembre-se da palavra anidrido, que vem da palavra anidro, quer dizer sem água, ou seja, desidratado. Beleza? E nas funções nitrogenadas, substituição pela amônia. Então, se não tem oxigênio na parada ali, amina. Se tem oxigênio, é amida. Então, sem oxigênio, amina. Com oxigênio, amida. E as questões a gente já viu que é apenas a gente observar os tais grupamentos funcionais. Gente, a nossa aula aqui se encerra, mas a questão das aulas não encerra não. Fique ligado aí. Fica ligado que vem mais aulas por aí. E, gente, sucesso, boas provas aí. Estudem, por favor. Estudem, mantenham o foco. E um grande abraço. Mais tarde tem química também na parte da tarde? Tem.